passo a palavra ao Vítor Teles. Vítor Teles, CDS-PP. Começo por cumprimentar a Presidente da Assembleia de Freguesia, os membros da mesa da Assembleia, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia, todos os membros que compõem o Executivo da Junta de Freguesia e cumprimentar-vos os meus colegas de bancada e o público aqui presente. Uma nota muito prévia, só para dar nota que iniciei hoje o CDS uma prática com a qual se comprometeu a quando se apresentou das eleições, que seria e que é a rotatividade de todos os membros que compunham as listas apresentadas às eleições. E, portanto, esse é o motivo porque hoje na Assembleia está em representação do CDS-PP do Romeu Monteiro, que inicia estas funções também de rotatividade. Em relação ao ponto da ordem de trabalhos que aqui nos cumpre e que nos cumpre hoje deliberar, não deixa de ser curioso que devíamos estar todos a festejar, e não ouvi ainda uma palavra de festejo da esquerda até ao PSD, devíamos estar todos a festejar o que aqui estamos a fazer. E, de facto, é lamentável que tenha a ser o CDS-PP a fazê-lo, mas alguém tem que o fazer. E, de facto, o que eu queria salientar nesta nota breve é o seguinte: é de facto uma alegria enorme passarmos a ter maior número de trabalhadores vinculados e não precários, e que, portanto, isso é de facto motivo de grande alegria e não de motivo de crítica. Por outro lado, não deixa de causar estranheza que, de facto, todos nós é mais fácil criticar do que fazer. E, portanto, acho que se deve dar também uma nota muito positiva, quer ao esforço orçamental que é exigida à Junta de Freguesia, quer, por outro lado, ao esforço de todos os funcionários e da comissão que teve presente a elaboração deste regulamento, mas nomeadamente também aos funcionários que de facto se excederam em trabalho extremo, para aqui depois com alguma ligeireza serem criticados, de facto os meus votos e muito obrigado pelo vosso contributo. Com o CDS poderão contar com certeza para as melhorias que entenderem, contam com o CDS para fazer melhor e para fazer mais pela Junta de Freguesia, neste caso pelos trabalhadores da Junta de Freguesia. E em relação às críticas que eu ouvi, quer do CDS, quer do PCP, de facto, o inimigo ou a perfeição é inimiga, ou o bom é inimigo da perfeição, e de facto, de certo, conseguiriam fazer melhor. O que está na ótica do CDS, o que está feito, está muito bem feito, e portanto contarão com o nosso voto a favor para a aprovação deste regulamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Vítor Teles. Tem a palavra a Ana Júlia. Olá, boa noite, Ana Júlia do Bloco de Esquerda. Primeiro eu queria dizer que concordo com as palavras do meu colega. De facto, eu acho que isto é uma grande melhoria e felicitamos o Executivo e a Junta por, em tão curto espaço, ter tido esta iniciativa e marcar a Assembleia ainda para o mês de janeiro. E, de qualquer das formas, eu acho que a Beatriz, quando falava da melhoria dos 20 postos de trabalho, deste aumento, era neste sentido positivo de congratular o trabalho feito por todos. Nós temos aqui algumas questões ainda também relativamente, portanto, de uma forma geral, acho que no Estado ainda se está a tentar perceber exatamente como é que este processo vai se desenvolver. As coisas não estão muito fechadas, mesmo na definição da lei há um espaço de abertura. Portanto, a lei define a abertura do período de concurso, mas também define que os trabalhadores que iniciaram, portanto, o processo poderia se estender até maio, e nós achamos que isso devia ficar também claro, que este processo é um processo que pode ter mais que uma fase e, portanto, pode se estender até maio a abertura dos concursos para a integração dos trabalhadores, e dando uma folga temporal um bocadinho maior e permitindo aos trabalhadores também sinalizarem a sua própria situação na Junta e termos um processo mais
menos colaborativo. Pronto, e nesta fase inicial nós gostaríamos de propor uma moção, penso que depois, talvez no final da discussão, pronto, só para fazer este ponto de ordem. Obrigada. Passo a palavra a Eugénia Silva. Boa noite, Eugénia Silva, PSD. Congratulo-me com mais 20 pessoas a trabalharem na nossa junta. Eu acho que todos ficamos muito contentes e felizes. Podemos não ter a vontade que teve o nosso companheiro do CDS vir aqui mostrar essa alegria. Bem, saúdo a mesa, saúdo o executivo, saúdo os trabalhadores e saúdo todos os outros. Pese embora o enquadramento legal deficiente da proposta que nos foi apresentada, o PSD não se exime de proceder à discussão da mesma e suscita várias questões a saber. Primeiro, começaríamos por perguntar-se no que diz respeito ao número de pessoal para 2018 é o que nos foi enviado ou o segundo ou terceiro, já fora de prazo, que a lei dispõe para ser discutida na sessão de hoje. 2. Considerando ainda assim que o mapa de pessoal é o que consta de errata, enviada em que passam a estar 129 lugares do quadro, sendo que 59 já estão ocupados e 61 se encontram vagos. Suscita-se desde logo a seguinte questão: estão ou não previstos os 3 lugares de encarregados operacionais? Se assim, o que se vai passar com esses 3 trabalhadores em termos de mobilidade? Outras questões que nos suscitam saber ainda. Pese embora, porque na última Assembleia tínhamos solicitado esta informação, até ao momento não foi a mesma fornecida pelo Executivo, nem a este grupo político, nem a este órgão autárquico. Afinal, qual foi o número de lugares, respectivamente, por cargos e carreiras mencionados à DGAL, como ocupados por trabalhadores precários? Existe ou não alguns desses lugares em condições de poder concorrerem mais do que um trabalhador precário? Se sim, quantos e quais são estas situações? O mapa de pessoal da presente sessão de Assembleia de Freguesia corrigido que agora nos é apresentado prevê não só na quantidade, mas também nos cargos e carreiras as condições necessárias para serem integrados. Também todos os precários? Pode o Executivo informar-nos quantos precários e em que data foram os mesmos contratados nessa qualidade? Se não for possível indicar as datas, é ao menos possível indicar quantos dos precários foram contratados no mandato anterior e quantos que foram nos mandatos anteriores a 2013. Outra questão que entendemos de máxima importância de âmbito da abertura dos procedimentos da regularização extraordinária dos vínculos precários é saber se, em relação ao ano 2018, em que todos os precários que o pretendam estejam nas condições previstas da Lei 112 de 2017 serem integrados no quadro, se existe ou não um orçamento aprovado de forma a decabimentar e compromissar pagamentos nas respectivas restribuições. Se sim, em que rubrica do orçamento estão previstas essas verbas, em 7 despesas, e se estas questões é porque não, e se fazemos esta questão é porque não vemos referida na proposta que nos é apresentada, quando é certo que o referido procedimento concursual só pode ser lançado caso exista condições de cabimento e posteriormente cumprirem essas despesas. Nestas circunstâncias, perguntamos ao Executivo se tem ou não necessidade de trazer a esta Assembleia de Freguesia uma revisão do orçamento ou se bastará tão só a alteração orçamental a ser aprovada apenas por o Executivo. Muito obrigada. Passo a palavra a Maria José Matos. Ora, muito boa noite, caro Executivo, Senhora Presidente da Assembleia e membros da Assembleia e fregueses. Eu gostava de
lembrar aqui, desculpem, eu esqueço-me sempre de dizer o nome, sou Maria José de Matos e do Partido Socialista. Gostava de lembrar que em dezembro aprovámos aqui um plano de atividades e orçamento. E são esses dois documentos que enquadram exatamente este documento que nos é apresentado aqui. E lembramos-nos todos certamente que esse documento, o plano de atividades, considerava 5 eixos fundamentais para o funcionamento do Executivo e do Orçamento. Desses 5 eixos, este regulamento, de facto, privilegia dava 3 prioridades que, para mim, são essenciais, que é, por um lado, respeitar o compromisso com a transparência, em segundo lugar, preocupação com a qualificação dos recursos humanos e, em terceiro lugar, a integração dos precários. E é neste sentido que este documento responde a 2 decretos que são imprescindíveis para a elaboração do próprio regulamento, que é o Decreto-Lei 305 de 2009 e o Decreto-Lei número 112 de 2017. Ora, e que, como sabem, estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. É evidente que põem-se algumas dúvidas, põem-se algumas perguntas sobre este regulamento. Mas o que é verdade é que houve uma preocupação de racionalizar os serviços e de responder com eficácia às necessidades que a população em geral tem, nomeadamente a questão da qualidade, que eu penso que está aqui bem presente como preocupação genérica, porque quanto melhores funcionários nós tivermos, melhor servirão toda a população. E isto acho que é uma preocupação que deve agradar-nos a todos e que nos deve unir a todos na aprovação do documento. É evidente que há algumas questões relativamente às unidades que aqui nos são apresentadas. Passar de 5 para 3 corresponde exatamente a esta preocupação de racionalidade. Mas podem dizer, mas depois no mapa aparece-nos aqui uma 4ª unidade. Eu penso que esta 4ª unidade só aparece um bocadinho por comodidade de apresentação, na medida em que quem compõe este apoio aos órgãos, o apoio, depende diretamente da Presidente ou do Executivo. Portanto, não é propriamente uma unidade autónoma ao mesmo nível que as outras 3 divisões. Penso que isto, de alguma maneira, já responde a alguma das dúvidas que foram aqui postas. O aumento de funcionários, de facto, é uma alegria, como disse o nosso colega do CDS, e que nos deve unir a todos no esforço para integrar mais e melhor. Eu queria, de qualquer maneira, também lembrar que, no fundo, estamos no início do trabalho. E temos que dar algum tempo e algum espaço ao Executivo, para o Executivo começar a pôr em funcionamento todos os princípios e todas as ideias que foi recolhendo na outra Assembleia e que provavelmente hoje nós aqui também vamos deixar. E queria sugerir, por exemplo, não sei até que ponto é que podemos fazer propostas para acrescentar a este documento, mas exatamente no artigo 7º, relativamente às unidades orgânicas, há aqui um ponto 2 sobre a mobilidade dos funcionários. E eu acho que, por uma questão de lógica, deveria haver um ponto anterior a este, em que se devia dizer que todos os funcionários seriam adstritos a estas 3 unidades. E isso então é que faz sentido depois vir o ponto a seguir, que é que qualquer funcionário pode sair de uma unidade para outra unidade. É apenas deixar aqui a questão um pouco mais clara.
E, por outro lado, dizer ainda, falou-se aqui da questão do aumento dos 20 funcionários. Pois temos que pensar que não só os funcionários a tempo inteiro fazem parte desta reestruturação. Vai haver necessidade de trabalhos eventuais. E esses trabalhos eventuais cabe também ao Executivo definir o momento em que eles vão ser necessários. Não é? E em que setores é que vão ser necessários. Portanto, eu acho que devíamos aguardar que o próprio Executivo nos desse mais dados. E penso que também esta situação não é de maneira nenhuma um obstáculo a aprovarmos hoje o regulamento, porque na verdade é preciso pôr a funcionar esta freguesia, é preciso organizar aquilo que nós achamos que não está perfeitamente organizado. E então acho que devíamos dar esta oportunidade a este Executivo disso. Muito obrigada. Tem a palavra Damião. Damião de Castro, PSD. Começo por saudar a senhora Presidente da Mesa e todos os elementos e saudá-la duplamente. Primeiro porque está a conduzir estes trabalhos e muito bem, mas aceitou de imediato de que estes dois pontos devem ser separados em sede de votação e, portanto, congratulamos com isso. Saudar a senhora Presidenta do Executivo e toda a equipe, os meus colegas, o público em geral, que é sempre muito bom estar deste lado e ver que as pessoas vêm assistir, que vêm intervir e que vêm participar. É muito rico para as nossas discussões e isso também nos satisfaz. Saudar os trabalhadores, os que cá estão e os que a gente hoje vai decidir que estão à porta, mas a gente aqui vai decidir que eles vão entrar. Portanto, este é um processo que se arrasta há muito tempo. Nós, no mandato anterior, várias vezes falamos nisso. Creio que, por unanimidade, todos nós desejamos que o processo fosse evoluindo por forma a chegar à situação que está hoje. O PSD de alma e coração vai votar favorável o quadro de pessoal e a admissão dos trabalhadores, porque isso está-nos digamos, na nossa maneira de ser e de pensar. Só pedia aqui uma coisa à senhora Presidente do Executivo, que era o seguinte: este processo vai ter necessariamente alguns escolhos no andar. O caminho tem pedras e, portanto, deixo-lhe aqui o pedido de, nas próximas assembleias, trazer informação bastante para nós aquilatarmos da evolução do processo e para que não suscite dúvidas. Essa situação quanto ao quadro do pessoal. No caso do regulamento, enfim, que alguns chamam de lei orgânica, cada líder acaba por fazer o regulamento que mais se adapta à sua pessoa. Há pessoas que gostam de ter muita gente dependente de si, de presidentes, outros não gostam de ter pouca gente. Enfim, eu já tive na minha vida profissional experiências de uma maneira e de outra. Eu diria que o regulamento é um pouco de responsabilidade de quem o faz e quem o vai executar. Portanto, no nosso regulamento, eu faria um regulamento muito mais bem feito, sem dúvida nenhuma. E isso podem ter a certeza. Portanto, o que é que eu vos posso dizer? Que a senhora Presidente quer esse regulamento, trabalhe com ele. Nós não temos nada com isso. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao José Eduardo Matos. José Eduardo Matos, Partido Socialista. Aproveito para saudar o Executivo, a mesa da Assembleia de Freguesia e, obviamente, todos os membros que a compõem e também o auditório que está aqui presente e que é sempre muito importante.
Primeiro de tudo, também congratular o Executivo na figura da Sra. Presidente Margarida Martins pela vontade em avançar com a maior celeridade possível a integração dos trabalhadores precários que estão abrangidos pela Lei 112/2017. De 29 de dezembro. A vontade não é só deste Executivo, é e deveria ser a vontade de todos nós. Pois entendo que a integração dos trabalhadores com vínculos precários visa protegê-los, retirá-los desta situação de incerteza permanente e, por conseguinte, promover a ética e a justiça social. O que esta lei propõe fomentar é objetivo. A funções permanentes não devem corresponder vínculos temporários. Bem sabemos que o que em teoria parece simples, na prática acaba por ser complexo. Mas posso afirmar que nesta matéria o Executivo não está só. Pelo contrário, poderá contar com a colaboração da Comissão de Acompanhamento da Integração dos Precários, que, pelo que já percebi, está absolutamente comprometida com o sucesso da Lei 112/2017 e faz votos para que a Junta de Freguesia de Arroios seja vista como um exemplo da sua aplicação. Obrigado. Muito obrigada, José Eduardo.